Bom, boa noite. Queria pedir para vocês, porque o pessoal está ali falando que eu deveria usar microfone. Eu não quero usar o microfone. Eu acho que dá para todo mundo me ouvir bem assim, não dá? Então, beleza. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer por vocês prestigiarem esse evento, vierem até aqui, ouvir essa palestra. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal do Amparo em Foco, uma galera guerreira, porque fazer cultura nesse país nos dias de hoje não é uma tarefa fácil, e somente com uma posição muito aguerrida e muita perseverança, essa galera está conseguindo manter esse festival já no seu terceiro ano, e no quarto, e no quinto e no sexto. Então, muito obrigado ao pessoal do Amparo. Bom, acho que eu fotografo desde a minha adolescência. Eu comecei com uma câmera Kodak Instamatic, que a minha mãe tinha, uma câmera de filme. Se não me engano, acho que era até filme 110. E vivia fotografando tudo que me via na telha, até que um dia meu pai me presenteou com uma câmera reflexo, uma Canon, com uma lente de 50mm. Eu devia ter uns 16 anos, 17. E aí eu me abri para uma possibilidade maior que a fotografia entrega, né? E eu fui fazer fotojornalismo. Então eu freelei durante muitos anos para o Jornal Dia, no Rio de Janeiro, fazendo foto do cotidiano do Rio de Janeiro, né? Porque eu sou do Rio, acho que vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. Não consigo perder, estou aqui em São Paulo tem 20 anos já, mas o sotaque ele fica, né? Então, eu fotografava para o Jornal Dia e uma bela hora me apareceu uma oportunidade de eu vir para São Paulo para fotografar para uma revista de aviação civil. E aí era um desafio novo para mim, eu achei bacana essa possibilidade e me mudei de Malicuia para São Paulo. Chegando em São Paulo, a revista não era nada daquilo que tinha me falado, era uma aposta meio furada que eu fiz, só que eu gostei de Sampa, quis ficar aqui e comecei a cavar trabalho, cavar foto, até que me apareceu um arquiteto que foi indicado por um fulano, por um ciclano, que precisava fotografar um projeto que ele tinha entregue e me chamou. Eu nunca tinha fotografado arquitetura, mas eu fui, porque, enfim, estava precisando. E eu me identifiquei assim de cara com a arquitetura e com o trabalho de documentá-la, né? Fiz as fotos, o profissional gostou, curtiu, me indicou para mais um, me indicou para mais outro, foi me indicando. Eu fiquei tão envolvido dentro do universo da arquitetura que eu entrei para a faculdade, comecei a fazer o curso de arquitetura, mas no final não terminei porque eu achei que a minha praia era a fotografia mesmo. E aí estou aqui agora em Amparo, falando para vocês sobre fotografia de arquitetura. E eu queria deixar claro para todos aqui que o que a gente vai ver aqui trata-se de uma experiência pessoal minha. Então é óbvio que existem formas e formas de você fotografar, qualquer que seja o seu motivo, certo? Então, que isso fique claro. Vou começar falando de equipamento, que é o principal, que eu acho que é o que todo mundo deve se interessar, né? Qual equipamento comprar? Hoje, a gente tem no mercado que é preciso dizer que a fotografia de arquitetura é uma fotografia extremamente técnica. Então, por isso, ela deve ser feita com equipamento que é de mais avançado, porque o cliente da arquitetura, o consumidor da arquitetura, ele busca qualidade. Então é necessário que haja uma qualidade absurda no equipamento que você usa. Então, os equipamentos que utilizam e que entregam esse tipo de qualidade são as câmeras reflex, que são aquela câmera que está do lado esquerdo, que é o modelo convencional, que já existe há bastante tempo, já está estabelecido no mercado, a gente pode classificá-lo como standard. E o modelo do lado, que é o modelo sem espelho, que a gente chama de mirrorless. São duas câmeras hoje que conseguem entregar uma qualidade satisfatória para a fotografia de arquitetura. Então, qual que é a diferença básica entre uma e outra? Bom, primeiro, o tamanho, né? Óbvio. A gente tem que levar em conta que você está fotografando um modelo parado, né? Então, você tem que usar o tripé e você tem que ficar levantando, abaixando, isso tudo vai contribuindo para um acúmulo nos seus problemas de coluna. Então, hoje, eu viso o equipamento mais leve. O equipamento mais leve é a mirrorless. Além disso, a gente tem uma diferença, que é o tamanho do sensor. Nessa câmera aqui, a gente tem um sensor que a gente chama de full frame, que é exatamente aquele quadradinho que é onde é gravada a imagem. O sensor full frame tem o tamanho de um negativo de foto. Algumas pessoas aqui devem conhecer o negativo 35mm, que são 36mm por 24. E as câmeras mirrorless, elas têm um sensor que a gente chama de APS, que é um fator de corte de 1.5, então ele é menor.
Obviamente, por questões físicas, se você grava algo num local que é maior, você tem mais espaço para acomodar as informações do que num lugar que é menor. Porém, hoje a tecnologia está tão avançada que mesmo o sensor sendo menor, eu posso dizer com toda segurança que a olho nu ninguém aqui é capaz de identificar qual foto foi feita com uma ou com a outra. A qualidade ela se equipara. Então, tanto faz o modelo de câmera que vocês vão escolher, sejam as mirrorless ou as DSLRs, vocês vão estar bem servidos de equipamento, certo? Passando disso, a gente vem para a lente. Opa, aqui tem o tamanho do sensor. A gente vem para as lentes objetivas. Eu te digo, com toda segurança, que essa aqui é a parte principal do equipamento de fotografia. Porque as câmeras elas vão ficando obsoletas com o tempo, elas vão perdendo a qualidade, e a lente fica, porque a lente está ali, ela foi feita com cristais de altíssima qualidade, então ela não perde valor e nem qualidade com o tempo. Então é muito interessante que se você estiver pensando no que você deve investir como equipamento, você invista primeiro em lentes de qualidade, para somente depois que você tiver um set bacana de lentes, você invista na sua câmera. Para fotografia de arquitetura, como a gente está falando de arquitetura, nós temos espaços pré-definidos e espaços pequenos. Então a gente precisa principalmente de uma lente que a gente chama de grande angular. O que significa dizer que ela é uma lente grande angular? Se nós taparmos um olho e enxergarmos apenas com um dos olhos, o ângulo de visão do olho humano é em torno de 45 graus. Né? Então ele tem um ângulo de visão de 45 graus. Esse ângulo de visão ele é insuficiente para você captar um ambiente inteiro. Então você precisa de uma lente maior, uma lente que abra o ângulo. Daí as lentes grande angulares. Hoje em dia você tem uma gama de lentes grande angulares imensa. Tem lentes que cobrem até 190, 180 graus sem distorção. Isso é uma outra questão que vocês precisam levar em conta quando for comprar o equipamento. Existem várias lentes grande angulares e existem várias peculiaridades entre cada uma. Como a gente está falando de fotografia de arquitetura, novamente eu vou bater na tecla da técnica e da exatidão da representação fotográfica. Né? A gente tem as retas, a gente tem iluminação, a gente tem os objetos. Então a lente grande angular ela tem que interferir o mínimo possível na proporcionalidade do conceito ali da cena. Você tem uma cadeira, você tem um sofá logo ali na frente, você usa uma grande angular, como ela modifica o ângulo de visão humano, ela obviamente ela distorce o tamanho dos objetos e do mobiliário. Então, na fotografia de arquitetura, você tem que tomar cuidado quando você usa a lente grande angular para você não deturpar a imagem. Porque a boa fotografia ela tem que representar claramente o que o arquiteto quis dizer. E a lente grande angular, ela não pode agir contra isso, ela tem que ser a nossa aliada. Então, na hora de vocês pesquisarem uma lente grande angular, é interessante se atentar à quantidade de distorção que ela entrega, esse é o principal ponto, e a quantidade de flare. O flare é o seguinte, ele é uma reação que a lente tem para determinados pontos de luz. Como a gente vê muita situação com luz dicróica em apartamento, com luz spot, se você pega uma lente que tem aquele elemento da frente abauloado, essa lente tende a dar muito mais interferência na iluminação do que uma lente com o cristal mais reto. Então isso é um ponto importante para a gente levar em conta quando a gente vai comprar uma lente grande angular. Então, eu considero uma boa lente para vocês terem na mochila, que vai de 16 mm até 35 mm, isso a gente falando para full frame, se vocês utilizarem uma câmera com sensor cortado, que é aquela que eu mostrei antes. A gente tem uma diferença nessa distância focal, porque o sensor é menor, então você vai ter uma lente aí para sensores APS, que vai de 10 mm até 24. Com isso você consegue cobrir os ambientes que são menores, você consegue cobrir os lavabos. Fotografar lavabo é um desafio sempre, porque são ambientes muito pequenos, você não tem espaço para colocar a câmera, então você precisa de uma lente que abra bastante o teu ângulo. Então essa é uma lente extremamente essencial para você usar em arquitetura e interiores. Depois da lente grande angular, a gente tem a lente normal, que é a lente de 50 mm ou a de 35 para sensores APS. Essa lente de 35 mm ou de 50, como eu falei, ela representa o olho humano. Então a gente consegue pegar detalhes do projeto com esse tipo de lente.
Então, o profissional fez lá um living bacana, tem um home theater, tem o sofá, e aí tem o sofá com a mesinha lateral, com o vaso que você quer dar um destaque principal naquele conceito do projeto, né? Pegar a paleta de cores, por exemplo, que o arquiteto utilizou. Aquela paleta está representada tanto no sofá, quanto na mesinha, quanto na parede de fundo. Essa lente de 50 milímetros, você consegue fazer um corte no ambiente, de forma que aquela paleta de cores fique representada. Então, essa é uma lente que eu também considero essencial. Assim, em 90% dos casos, eu nunca uso mais do que uma grande angular e uma de 50 milímetros. Quando a gente vai fotografar apartamento pequeno, 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, eu nem uso essa lente, porque eu não tenho espaço. Porque ela é uma lente que ela requer uma distância mínima para você fazer um foco, para você conseguir pegar um ambiente. Então, não adianta você ter uma lente de 50 milímetros, sendo que você tem uma sala de 15 metros quadrados. Você colocou o teu tripé aqui, a parede da sala está ali, você não consegue pegar nada, você só consegue pegar um extrato do sofá. Então não adianta você levar essa lente para espaços pequenos. Ela é bacana para quando a gente está falando de apartamentos com mais de 150 metros, com 200 metros quadrados, que você tem espaço para se movimentar. E a gente tem também as lentes teleobjetivas, que são as lentes de acima de 50 milímetros. Eu utilizo uma lente de 85 milímetros, mas eu considero que um bom set de fotografia inclui uma lente grande angular zoom, que é a 16-35 milímetros que eu falei, a lente normal, que é a lente 50 milímetros ou 35 milímetros, se a câmera for APS, e uma lente que vai de 70 até 200 milímetros, que é um range comum, que você consegue comprar em qualquer casa de fotografia. Se você tiver uma mochila com esses itens, você vai estar muito bem servida em termos de equipamento, em termos de câmera. Aqui eu indico algumas câmeras, alguns modelos que são bons, que são adequados para fotografia de arquitetura. A mais indicada, a Nikon. Uma outra coisa que é importante a gente falar com relação à lente é que existe uma mania na fotografia de todo mundo querer a lente que é a mais clara, ou seja, que tem abertura menor. Acontece que na fotografia de arquitetura a gente fotografa com tripé, sempre. Então a gente não precisa que a lente seja clara, porque a câmera vai estar bem estabilizada. Então, obviamente, a gente pode pagar menos por uma lente que vai entregar uma qualidade igual ou superior à lente que é mais cara, que tem uma abertura maior. Esse é um parênteses que é importante vocês entenderem. Então aqui são algumas lentes que são indicadas. Essas lentes agora aqui são lentes para sensores APS, o range, eu digo, né, que vai de 12 a 24, a Sigma, que vai de 11 a 16 a Tokina. Essas aqui são modelos de lentes normais, que cada fotógrafo deve ter no seu bag. E agora a gente vai falar do tripé, porque o tripé ele é nosso companheiro inseparável. Oi, pode falar. A DS? Eu nem falei essa lente porque você tem que vender um rim para comprar essa lente. Então eu nem falei. O que ela está falando é de uma lente tilt and shift. O que acontece? Você tem que fotografar um prédio alto, né? Então você coloca a sua câmera, e aí o que você tem que fazer? Você tem que apontar a sua câmera um pouco para o céu. E aí o prédio, o que faz? O prédio faz isso, com a linha, né? Ele arrebenta com a perspectiva, ele não fica reto. O olho humano tem essa vantagem, né? Você pode olhar de que ângulo que for, que a reta vai ser reta, a paralela vai ser paralela. A câmera não faz isso, ela distorce. Essa lente que ela falou, ela é uma lente que ela corrige essa perspectiva, ela corrige o movimento do tilt, que é esse movimento aqui, e ela corrige o movimento do shift. Aí você fala, pô, mas o tripé faz isso. O tripé faz isso com a câmera no geral. Agora, com relação ao sensor da câmera, ele não faz. Então, a lente, você enfoca o prédio está lá torto, e aí você faz o movimento de ajuste vertical da perspectiva na própria lente. E aí a lente corrige e te entrega o prédio retinho, bonitinho. Essa é uma lente tilt shift. 8 está até barato. Então, existem... Veja bem, quando você está falando de lente tilt and shift, a maioria dos modelos que existia até hoje ia até 24 milímetros. Agora a Nikon lançou uma 19 e a Canon tem uma 17 milímetros tilt and shift. Só que custam $4.000 cada uma. Então, assim, se você tem a capacidade, se você tem a técnica e você consegue fazer sem essas lentes, ótimo. Se não, se tiver o dinheiro, melhor ainda, né? Então a gente vai falar do tripé. Por que o tripé ele é o companheiro inseparável do fotógrafo de arquitetura? Bom, primeiro, novamente, fotografia de arquitetura é uma fotografia técnica. Então,
como a gente está falando de um trabalho que é acadêmico, que foi feito baseado em preceitos, em projetos, a gente tem que documentar ele da forma mais fidedigna possível. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar a perspectiva, respeitar os alinhamentos. E você não consegue fazer isso segurando a câmera na mão, porque você treme. É muito difícil você conseguir alinhar toda a cena na mão. O tripé ele serve primeiramente para fazer o seu alinhamento correto, né? Segundo, fotografia de arquitetura, novamente, é uma fotografia que exige qualidade, demanda qualidade. Você tem que entregar um trabalho de ponta para o seu cliente. E quando a gente fala em trabalho de ponta em termos de fotografia, em termos de qualidade de imagem, a gente está falando de um ISO, ou seja, a qualidade de gravação da imagem no sensor. O ISO é isso, a medição da qualidade da imagem que é gravada no sensor. A gente tem que usar a melhor qualidade possível, que é o mais baixo. A maioria das câmeras é ISO 100, algumas são 200, o ISO nativo mais baixo. A minha que eu uso é 64. Sempre. Por que você usa esse ISO baixo, Edson? Bom, primeiro, porque em todas as câmeras, quanto menor o ISO, você tem um maior alcance dinâmico. Você consegue recuperar sombras e luzes altas com mais facilidade do que em ISO alto. Segundo, ele te dá o grão mais fino da sua câmera. Qualidade, né? Agora ele tem uma contrapartida. Um ISO baixo, ele requer muita luz para gravar no sensor. E como ele requer muita luz para gravar no sensor, você precisa de um tempo de exposição alto. Ou seja, tem fotos que eu faço, aqui, por exemplo, se eu fosse fotografar esse ambiente aqui com ISO 64, eu chutaria aí uns 4 a 5 segundos de câmera aberta, captando a imagem. Aí você imagina você segurar a câmera na mão em 5 segundos, sem ela tremer. A maioria das pessoas consegue segurar em 60, 1/60, 60 décimos de segundo. É o fator de corte. Com 5 segundos não dá. Então o tripé ele serve para isso. Ele estabiliza a câmera e ele alinha corretamente a perspectiva. Deu para entender? Aqui a gente tem 3 cabeças de tripé, né? Porque o tripé é isso aqui. Isso é o tripé. E a gente tem outro componente que são as cabeças, ou seja, onde você encaixa a câmera. Para a fotografia de arquitetura é vital também a cabeça, porque a cabeça ela vai te dar segurança no movimento. Você está muitas vezes ali tentando encontrar aquele ângulo numa posição torta, porque mesmo no tripé você fica torto. Aí você tem que ficar só com o olho, porque você olha no visor. E se o tripé não tiver um engate preciso e rápido e justo, vai te prejudicar. Então eu uso essa cabeça aqui, que é uma cabeça de cremalheira. Aquela ali é uma cabeça ball head, que você tem ajustes hidráulicos e também ela pode ser uma cabeça boa, mas é caríssima. E você tem a cabeça de 3 vias, que é a cabeça mais usada, a cabeça mais comum, que você regula todos os movimentos e tal. A cabeça de cremalheira é o seguinte, ela tem ajustes milimétricos. Você consegue fazer os movimentos livres dela e quando você chega perto do enquadramento que você quer, você trava e você vai ajustando no botão milimetricamente a posição da câmera. Com isso você consegue mais conforto no teu trabalho e mais precisão. Então essa é uma cabeça que eu indico, a cabeça de cremalheira. Então agora a gente vai falar de regra básica da fotografia de arquitetura, né? Porque também, novamente, fotografia ela é algo muito particular a cada um. A gente fotografa o que o nosso olho está vendo. E a gente falando de fotografia street, falando de fotojornalismo, você tem praticamente no rules, né? Sem regras. Você faz o que a tua criatividade mandar. Na arquitetura, isso fica um pouco assim engessado, porque, novamente, você está reproduzindo um projeto. Então você tem que utilizar de uma técnica e você tem que saber o que você está querendo passar. Então, você não pode muito fugir da regra. Então, a gente tem a linha do horizonte, né? A linha do horizonte ela tem que estar muito bem representada na fotografia. O usuário que está olhando a foto, ele tem que saber onde é que está o horizonte ali, para ele se localizar. E você tem as paralelas, né? A perspectiva da foto. Né? Eu estou mostrando uma foto aqui que eu fiz na sequência, porque o que é que você precisa de uma boa fotografia de arquitetura? O paralelismo ele tem que estar muito bem representado. As linhas elas precisam estar retas mesmo, retas são retas. Você tem que ter a sua perspectiva bem definida e você tem que ter a linha do horizonte bem demarcada, de forma que você consiga se localizar na foto, né? Então, isso é uma das regras básicas, né? A sua câmera ela tem que estar sempre no ângulo de 90 graus do chão.
Ela não pode estar nem apontada para cima nem para baixo, porque senão você vai causar aquela impressão de linha que estão se convergindo e não que estão paralelas. Essa é o principal ponto da fotografia de arquitetura, é você conseguir alinhar suas retas. Sem isso, sua fotografia não está tecnicamente aprovada e não vai adiantar de nada. Tá certo? Deu para entender? Então, esse é o alinhamento. Você vê que as fotos aqui elas estão retinhas, né? Retas nos seus devidos lugares. O ponto de fuga bem determinado aqui. Aqui também. Novamente. Mais na frente da palestra eu vou explicar posicionamento de câmera, né? Aqui a questão da proporção, que foi o que eu falei para vocês da lente grande angular. Isso é um tipo de fotografia que é linda, se a gente falar que ela é uma fotografia street, uma fotografia criativa, autoral. Para arquitetura isso aqui não vai servir. Você imagina você ter uma poltrona desse tamanho no começo da foto. Né? Não tem condição, a poltrona tem que estar no tamanho dela, proporcionalmente igual aos outros objetos da cena. Então a proporção é um dos fatores que a gente precisa respeitar, uma regra básica. Ó, você vê, essa aqui é uma lente grande angular. A lente grande angular, quando você vai fotografar, você tem que colocá-la sempre numa altura maior, um pouco, para que você dê a impressão e o chamamento do usuário entrar na foto. Dessa forma você consegue diminuir drasticamente a quebra de proporcionalidade dos objetos, se você aumentar um pouquinho a sua câmera. Certo? E aí vem a hora do planejamento, em que a gente vai conversar com o profissional. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui sejam profissionais de arquitetura. É isso? De design. Quem é fotógrafo aqui? E quem é arquiteto, designer? Certo. Muito bem. Então, antes de eu fazer uma foto, o arquiteto me chama, me contrata, preciso fazer uma foto tal, quanto custa, passo o meu orçamento, fechou, aí a gente vai discutir o projeto. Eu costumo discutir com ele o projeto, né? Qual que é a posição do sol do imóvel, ou seja, o sol bate na janela, ele vai começando a cair no horizonte, em que face? Esta é uma informação vital, porque foto com o sol contra na janela, por mais que você faça as suas montagens, você não vai conseguir representar a luz que está lá fora. E outra, sol que está entrando na janela dá aquela sombra dura no chão, aquilo não fica agradável. Então a gente precisa saber qual que é a posição do sol para conseguir marcar uma boa hora. Eu gosto de fotografar sol do meio-dia, porque o sol está a pino, isso interiores, tá? O sol está a pino, então você não tem sombra nas janelas, você consegue ter uma iluminação mais uniforme nos interiores. Eu peço a planta do projeto para o arquiteto, porque com base na planta eu consigo ter uma ideia da disposição dos ambientes, consigo saber quanto eu posso me movimentar, qual é o tipo de lente que eu tenho que levar, quais são os pontos-chave do projeto, converso com o arquiteto, o que ele quer mostrar, qual é a finalidade do trabalho. Tudo isso é levado em conta e é estudado antes da minha visita, né? Antes de eu estar no local. Então, eu pulei aqui um slide, eu vou vir aqui direto para a luz. A gente discute qual é o tipo de fotografia que vai ser feita. A minha preferência é sempre a luz natural, a preferência das revistas é a luz natural, sempre a luz natural, mas existem profissionais que querem documentar também o projeto luminotécnico. Então, para documentar esse projeto luminotécnico, eu preciso ter uma noção de como que é. E é um outro valor, é um outro budget, enfim. É outro contexto, é outro tipo de fotografia. A fotografia de arquitetura, ela deve ser feita preferencialmente com luz natural. A luz natural é uma luz que, como o próprio nome diz, ela é natural e a luz artificial, ela é confortável para o olho humano, mas ela na fotografia, ela arrebenta com todas as cores, ela faz sombras horríveis e ela causa nichos de luzes específicos em paredes, em pontos. Então, assim, salvo a necessidade expressa de você documentar o projeto luminotécnico, nunca faça fotografia com luz artificial, porque, primeiro, ela não vai ser publicada por nenhuma revista. Segunda, você não vai conseguir passar para o usuário que está vendo a tua foto o melhor conceito do teu projeto. Então, sempre luz natural. Vou mostrar aqui alguns ambientes para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um quarto
luz natural, e aqui na sequência ele com luz artificial. A foto não está ruim, ela está uma boa foto. Mas a colcha da cama já ficou amarela, né? Muda tudo, muda o volume, muda a textura. Olha isso aqui, ó, que sala. Essa aqui é uma sala com luz artificial. Prestem atenção na cor das paredes, certo? A parede lá de fora da varanda está branca. A mesma sala com luz natural. Você entende? O volume, as sombras. Olha como a sombra embaixo da mesa. Você está vendo? No sofá, ela está muito mais demarcada aqui do que aqui. Certo? E aí agora a gente vai entrar no modo de medir a luz, né? Porque medir a luz em fotografia de arquitetura também é vital. Eu sou old school, eu fotografo com filme. Ainda uso filme hoje. Quando a casa é gigante, eu levo minha Hasselblad e eu fotografo com filme também, porque filme é sempre um aprendizado. Quem tiver a oportunidade e o interesse de ter uma câmera de filme, eu incentivo a comprar. Vai no laboratório, compra o filme, porque você vai exercitar e aprimorar muito a sua capacidade de expor corretamente uma foto. Então, a gente está sempre de frente com esse tipo de situação aqui na fotografia de arquitetura, né? Essa sala aqui, por exemplo, tem a luz lá fora e tem a luz aqui dentro, né? Hoje em dia, tudo bem, você pode fazer 50 fotos desse mesmo ambiente e o software vai lá e mescla ela fica perfeita. Eu não acho que ela fica perfeita, ela fica fake. Ela tem cara de fake. E todo mundo que está vendo ali sabe que foi uma montagem. Eu prefiro fazer uma exposição correta que me dê o mínimo de trabalho possível no pós-processamento. Então, para isso, eu utilizo a medição spot, que é aquela ali, ó, a da direita. Existem todas aquelas formas de você expor a luz, né? A medição matricial, que a câmera faz o cálculo, é como se fosse você colocar a câmera no automático, isso aí. Você colocou a câmera no automático da luz, aí a câmera vai dizer para você, olha, essa aqui é a melhor luz. Ela está sempre errada, porque a câmera é burra, ela não entende certas coisas. Depois vem a medição com preponderância ao centro, que você mede aquele ponto de foco no centro e um pouquinho além do que está nele, e o spot, que o spot é justamente aquele ponto específico que algumas câmeras variam. Tem câmeras que medem 2 milímetros, 5 milímetros dentro daquele ponto, né? Com essa medição você consegue ter uma boa noção da quantidade de luz em todos os pontos do ambiente. O que isso quer dizer? Que você vai usar a sua câmera como se fosse uma mira, né? Você vai apontá-la para aquele ponto escuro e você vai medir a luz. Ó, aquilo ali deu X com X. Você vai apontar na janela, aí a janela deu mais X com X. Você vai apontar no ponto claro, deu mais X com X, que é a famosa medição por zona de Ansel Adams, que foi criado nos anos 30, com câmera de filme. Ele, na verdade, ele representa as zonas de luz em 7. Isso no filme, porque o filme tem uma latitude, um alcance dinâmico infinitamente maior que o digital. No digital, a gente representa apenas uns 5 zonas, que vai da mais escura até a mais clara. Certo? Com base nessas informações, da mais escura para a mais clara, a gente consegue tirar uma média dentro do nosso ponto de interesse da foto. Porque muitas vezes o nosso ponto de interesse está mais para o lado mais claro do que para o lado mais escuro. Então eu vou priorizar as cenas que estão com mais quantidade de luz do que com menos. Certo? Obviamente, cada cor tem a sua representação nessa escala, né? Então aqui tem uma tabelinha. Eu queria dizer a vocês que essa palestra aqui, eu posso disponibilizá-la para vocês depois disso aqui. Só vocês me escreverem, pedindo, eu mando por e-mail, numa boa. Então, essa representação gráfica de cores aqui, ela ilustra bem quais cores e quais tonalidades estão nas suas respectivas zonas, para a gente poder se situar na hora da medição. Então, ó, aqui tem um exemplo claro, essa foto, por exemplo, né? A gente mede a zona 7, que é a zona mais clara, que é a nuvem. Aqui no piso já vem a sexta zona, que é logo abaixo do que está escuro. Tem a piscina, tem ali a superfície da espreguiçadeira e tem a água ali na sombra, que é o ponto escuro, faz companhia também com as árvores, etc. Né? Qual que é o meu ponto de interesse dessa cena aqui?
Meu ponto de interesse nessa cena não são as partes mais escuras. Eu quero que apareça o céu, eu quero que apareça a mata, eu quero que apareça o contexto todo. Então, a minha medição ela vai ser preponderante nessa área aqui. Ó. Não é que eu vou colocar o valor que essa área está me dando, mas eu vou colocar um valor entre essa área e a mais escura, e não a 7 lá. Deu para entender isso? Então você está com a tua câmera, né? Você pega a sua câmera, colocou ela numa medição spot, aí você aponta o spotzinho, o vermelhinho que está piscando lá para a nuvem. Aí vê quanto que deu lá na medição, né? Olha o fotômetro, lá na nuvem deu F8 com 1/250, 250 milésimos de segundo. No 6, deu com 125. No 4, aí abaixou bem, deu com 30. No 3 ali, deu 1/8. Então você tem uma diferença de muitos pontos de exposição entre o mais claro e o mais escuro. Para essa foto ficar boa e eu não ter que fazer montagem, eu preciso fazer uma exposição média entre a zona 6 e a zona 3. Eu tenho que ignorar o 7, porque o 7 ele automaticamente vai estar representado pela zona 6 também. Deu para entender? Aqui tem uma outra cena, um pouco diferente. Olha que mancada, eu com o celular ligado. Desculpa. Então, novamente, essa cena aqui, ela vai ser muito comum para vocês que vão fotografar arquitetura, que é fotografar interiores com a parte de fora lá com um solzão a pino. Então tem muita luz ali fora e pouquíssima aqui dentro. E eu preciso pegar a textura dos materiais, eu preciso pegar a textura dessa mesa, eu preciso pegar o material da cadeira, tudo isso daí é parte técnica e é informação relevante da fotografia de arquitetura. Então, novamente, eu vou fazer minha medição. Dessa vez, eu vou levar em conta a parte mais clara e vou desencanar da parte mais escura. Ali o lustre e as costas da cadeira. São informações que não me interessam, elas são pretas mesmo, eu preciso ligar pouco para elas. Então, eu vou tomar o 7, que é a parede lá fora, o 6, que é a mesma luz que tem ali na árvore, no chão, o 4 e o 5. Eu vou tomar uma média do 6, novamente, até o 4. Eu vou ignorar o 3. Então, a média do 6 até o 4 vai me dar a exposição correta para esse tipo de fotografia. E aí, quando eu olhar essa fotografia no meu computador, na minha tela, eu vou ter uma baita de uma surpresa, porque ela vai estar precisando de pouquíssimo ajuste. E quando a gente fala de ajuste, mais uma vez a tecla da qualidade necessária na fotografia de arquitetura. Quanto mais ajuste você faz, mais qualidade você perde. É irrisório, o olho humano não consegue perceber, mas na hora de você imprimir, se você quiser fazer uma impressão larga, por exemplo, aí o defeito vem à tona. Então, é interessante que você mexa o mínimo possível no pós-tratamento. Claro que isso daí fica difícil, porque a fotografia digital é diferente do negativo, né? A fotografia digital, ela carece de intervenções no pós-tratamento. Então, o que eu costumo mexer na fotografia digital, no pós-tratamento? Basicamente, um pouquinho das altas luzes, um pouquinho das sombras, um pouquinho da nitidez e um pouquinho da saturação. E, claro, eu faço os ajustes automáticos da lente, porque essa lente, essa foto que você está vendo aqui, linda, reta, maravilhosa, ela não sai assim da câmera, ela sai com a reta assim. Porque a lente, apesar dela ser uma grande angular retilínea, ela não vai dar aquela arredondada da olho de peixe, né, que tudo fica distorcido, não. Mas a reta, quando você abre muito ela, quando você põe ela no máximo range de 16 milímetros, ela vai distorcer os cantos. Ela vai te entregar uma reta assim. E aí você vai lá no software, ou Lightroom, ou o Capture One, tanto faz, e dá um cliquezinho lá para ele corrigir automaticamente o perfil da lente, ele, pum, vai deixar ela reta. Certo? Falando aqui de exposição, a gente tem uma foto aqui também que ela é difícil de expor, né, porque a gente precisa pegar os interiores e precisa pegar o que está lá atrás, que está sob a persiana. Essa é uma foto técnica para a Luxaflex, Hunter Douglas. Hunter Douglas precisava fotografar suas persianas e ela precisa que seja mostrada a textura da persiana. Isso daí é um problema que eu vejo frequentemente em fotos de por aí, né? Principalmente as fotos amadoras de arquitetura. Você vai fotografar uma janela que tem uma cortina, aí o cara fotografa o ambiente, a cortina está um brancão na cortina. Está estourado e não tem como você recuperar. Isso para mim é uma foto mal feita. Porque por mais que seja escuro dentro do ambiente, claro, lá fora você consegue fazer uma exposição correta para conseguir pegar a textura da cortina.
a textura da persiana, porque isso é importante. Entendeu? Então aqui eu utilizei novamente a medição por zonas do Ansel Adams, anos 30, sabia o que fazer. E aí a gente tem o balanço de branco. O balanço de branco, ele é necessário quando a gente vai fotografar projetos luminotécnicos. Vocês que estão começando na arquitetura, por favor, utilizem só uma fonte de luz, porque eu fotografo apartamentos que têm luz branca, luz amarela e luz verde no mesmo ambiente. Tem luz fria ali no nicho, aí ali está tudo com luz quente, mas naquele cantinho ali ele tem uma luz que é meio azulada. É impossível você fazer uma foto dessa, de uma vez só. Você não consegue regular o balanço do branco, então você tem que regular o seu balanço do branco para uma posição fixa. A gente mede isso aqui em graus Kelvin, chama Kelvin, a unidade de medição. A gente coloca numa medida fixa, fotografa o ambiente, parou na mesma posição do tripé, muda a temperatura, fotografa de novo o ambiente para aquela luz ali. Mais uma vez você muda a temperatura e fotografa o ambiente para aquela luz ali. E aí você tem que recorrer ao Photoshop e fazer aquelas montagens para você conseguir transformar aquele ambiente que no teu olho você está vendo lindo, mas na foto não fica bonito, certo? Geralmente, para fotos de luz natural, você pode deixar o balanço de branco como automático, AWB, e ele regula bem, mas é óbvio que é sempre bom vocês fuçarem, mexerem e testarem bastante, né? Toda fotografia é prática. Se a gente não pratica, a gente não aprende. Isso é uma regra. Então aqui é uma diferença clara de uma foto feita com o automático, né? Esse é o automático da câmera, e ali é a mesma foto depois do tratamento. Certo? Esse é o principal problema da foto feita com luz artificial. E aí a produção, né? Então, muito importante a produção do ambiente para fotografia. A gente, geralmente, né, a maioria das pessoas, pelo menos os que me contratam, eu te digo que 5%, não, 3%, me chamaram para fotografar o apartamento que eles tinham acabado de entregar. Isso não existe, isso aí é conto de fadas, eu acho. As pessoas fotografam depois que entregou 1 ano, 2 anos, e aí aquela coisa linda que vocês entregaram está destruído. Está cheio de porta-retrato, o mobiliário está desarrumado, então você tem que produzir o ambiente para fazer a foto, tem que deixar ele bacana. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos de produção, né? Foto feita sem o devido cuidado, com a lata de lixo ali. A lata de lixo não tinha que estar ali. A perna da espreguiçadeira está aqui também desnecessariamente. E a luvinha lá de silicone, que também não precisa aparecer aquela luvinha, né? Então, quando você tira esses ambientes, a foto fica muito mais limpa. E quem é que contrata? Quem é que faz a produção? É o fotógrafo ou é o arquiteto? Varia. Pode ser o fotógrafo, pode ser o arquiteto. Eu considero que o melhor é que os dois façam um trabalho em conjunto. O arquiteto, porque ele é o pai da criança, né? Pariu a filha, então eles sabem melhor como que se comportam os ambientes. Porém, o arquiteto ele tem um único senão. Ele analisa e ele escolhe a produção baseado no que o olho dele está vendo. E o olho não é a mesma coisa que a fotografia. Então, algo que parece que está lindo no olho, não está na foto. Principalmente cores, posição de objetos, tudo isso tem que ser muito bem avaliado pelo fotógrafo também. Eu ofereço aos meus clientes, quando eles querem, quando eles pedem, a produção, levo assistente e, enfim, a gente produz tudo, faz tudo direitinho, geralmente a fotografia demora muito mais, só que o resultado sai bacana. Quando a gente vai fotografar com arquiteto, é o arquiteto que produz o ambiente, ó, você está vendo aqui a diferença? A cadeira aqui. Muitas vezes eu chego no local, aí eu entro no apartamento, aí está lá a sala está linda, aí tem um monte de entulho no corredor, nos quartos também, não fez nada nos quartos ainda. Então essa é a fotografia de arquitetura comum, usual, que a gente vai se deparar na maior parte das vezes. A gente vai produzindo e vai fotografando, vai produzindo e vai fotografando. Eu, quando chego no local para fotografar, bom, a primeira coisa que eu faço
dá um tempo. Tiro uns 10 minutos para ficar olhando o local, analiso, sento, uso a casa, vamos dizer assim, né? Sento na mesa de jantar, sento no sofá, vou nos quartos, vou testando ângulos, faço uns 10 minutos de reconhecimento, vamos dizer assim, né? Depois eu pego a minha câmera, sem tripé, com ela na minha mão, e vou medindo as luzes, vou fazendo fotos aleatórias com a mão mesmo, só para testar enquadramentos. Depois que eu fiz tudo isso, vai aí uns 15, 20 minutos, aí eu estou apto a fotografar, eu já sei exatamente onde eu estou, onde eu me localizo, e eu começo a fotografar, e aí eu vou auxiliando na produção. Frequentemente a gente vê cenas como essa aqui, olha, isso aqui é uma dica que eu vou dar para vocês, que é muito importante, porque, como eu falei, a casa não está toda produzida. A única casa que está toda produzida, quando eu chego, é apartamento decorado de prédio que está em construção. Aí está tudo produzido. Agora, a casa que a gente mora, não está. Então, ali tem uma foto com a cadeira mais para o ladinho e aqui estão as cadeiras alinhadinhas, né? Essa foto aqui, ela pode muito bem acontecer por descuido, porque você está fotografando, você está lá, já está 1 hora fotografando, aí você produziu esse ambiente aqui, você quis fazer uma foto pegando aquele corredor ali e a cadeira estava atrapalhando, foi justamente, ó, essa foto aqui, essa cadeira aqui estava me atrapalhando, eu peguei, cheguei ela para o lado aqui, ó, fotografei aquela de antes, aí a arquiteta me chama, bate um papo, papapá, tal, aí eu pego e vou fazer essa foto aqui. Você está cansado, às vezes você não se dá conta, e você, pum, fotografa ela com a cadeira mexida e não refaz. Então tem que ter atenção, muita atenção. Eu, no meu começo, eu cansei de fazer isso aqui. Foto com minha mochila aparecendo. Acontece. Então você tem que prestar atenção, foto com celular do cliente, com bolsa. Tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Ó, essa aqui foi uma cena que a gente fotografou, está muito bem produzida, a gente demorou 1 hora para produzir essa cena aqui, para testar. Qual que era o melhor ângulo, onde é que tinha que estar o pé, como que tinham que estar as revistas, a quantidade de luz, etc. Então, isso daqui é recompensado depois por uma boa fotografia. Revista gosta muito disso. Se vocês querem fotografar seus projetos e pensem em publicá-los, a dica que eu dou é sejam muito chatos com a produção, muito mesmo. Fotografa, olha a foto no LCD e veja lá se está tudo ok, se não tem uma tomadinha, um livrinho virado lá em cima na estante escondido. Aquele livrinho lá em cima escondido, ele vai aparecer na fotografia. Sabe? Quadro torto. Ó, essa aqui é uma outra foto que também é bem produzida, bem enquadrada. E aí agora aqui a gente vai falar da composição fotográfica, como eu lhe falei para vocês. A fotografia ela é uma espécie de arte, né? Posso falar que a fotografia é arte? A fotografia é um meio de comunicação. Você pode fazer arte com fotografia, mas a fotografia em si ela não é arte. Eu não considero a fotografia arte. Então você tem umas regras para seguir. Em arquitetura você tem mais ainda, porque nós estamos falando de projetos e a gente tem que seguir uma linha que identifique aquele projeto, que retrate aquele projeto de uma forma fiel. Então a gente tem a regra mais básica, que é a regra dos terços. Essa é a regra básica da fotografia, que não só em arquitetura, mas em toda a fotografia possível e imaginável, você pode utilizar essa regra que você nunca vai estar fazendo feio. Bom, essa regra do terço, primeiro, ela tem uma vantagem, né? Toda câmera você consegue colocar esse grid no visor da câmera. Você vai no menu, fuça lá onde que está e você deixa esse grid visível. Então, qualquer fotografia que o ponto principal esteja enquadrado num dos pontos vermelhos, você vai estar com uma fotografia aceitável, bacana, bem feita. Então, ó, aqui você tem essa sala e aqui você tem o terço bem representado, os pontos ali. Aqui novamente você tem as cadeiras e os pontos nas cadeiras. Aqui novamente. Certo? Aqui mais uma. Você entende? Deu para entender isso? Esse enquadramento? Ó. E uma outra forma de enquadramento é o enquadramento diagonal. O diagonal, geralmente ele é usado quando a gente está fazendo fotos na diagonal. Então a gente está saindo do ângulo reto,
está para o ângulo diagonal, a gente tem esse recurso, caso falhe a criatividade naquele momento, né? Então você pega o seu imaginário e traça uma linha diagonal na tua foto, de forma que o olho percorra esse caminho na fotografia. Então está aqui essa foto, você vê que dá para ver bem. A diagonal é interessante que seja esclarecido que visualmente, esteticamente falando, ela precisa ser ascendente. Eu ainda não fiz nenhuma da direita para a esquerda. Eu acho que é instintivo, né? O movimento ascendente da esquerda para a direita é um movimento natural. Então, visualmente, ele fica melhor. Ó. Deu para entender? Aqui o sofá que fez o caminho. E uma outra forma de você enquadrar é desenhando um triângulo em qualquer parte do frame. Esse triângulo te dá uma boa saída para determinadas situações de enquadramento. Aqui, ó. Tá vendo o triângulo desenhado? Aqui também, ó. E agora a simetria. A simetria é o seguinte, é para fotografias que você enquadra no meio. A fotografia de arquitetura você consegue enquadrar lá no meio. Talvez seja uma das raras, né, na fotografia em que você consegue colocar o objeto no meio. É porque o objeto que está no meio, na verdade, ele não existe. Ele é uma ideia. Como você fotografa enquadrando no meio com uma simetria geométrica, você faz uma boa fotografia de arquitetura, que é esse caso aqui. Você tem um enquadramento e um ponto de fuga que está bem no meio da foto, mas você tem uma simetria de contexto, de ambiente na foto. Deu para entender? Quando que você usa o enquadramento central? Um outro detalhe é quando você tem uma simetria, né? A simetria ela não precisa ser necessariamente uma imagem espelhada. Ela pode ser uma simetria geométrica, conceitual, tá? Ó. E aí, quando é que você alinha no centro? Como que você faz, né? Você tem que convidar o usuário para entrar na foto. Quando você alinha a foto no meio e você usa uma lente aberta. Então, necessariamente, você precisa colocar sua câmera numa altura maior. Porque se a tua câmera está numa altura maior, você consegue pegar todas as superfícies horizontais da fotografia, da cena, e você convida o usuário a entrar na foto. É como se ele estivesse olhando a foto da mesma altura. Sabe? Essa é uma dica que eu dou para vocês enquadrarem foto no meio. Foto de fachada. É o que a gente conversou ali sobre as lentes Tilt and Shift. A dica de alinhamento, que eu vou falar mais ali na frente, é baseado no pé direito, né, do local, do ambiente. Como a gente está falando de residência, com o pé direito alto, a gente não consegue alinhar a câmera na metade da casa, né, porque, enfim, precisa de uma escada e tal. Então a gente tem que alinhá-la mais abaixo. Consequentemente, você pega muito chão, né? Para você eliminar esse chão excedente da fotografia, só tem uma saída, é você cortar. Você corta e você consegue ter o alinhamento, porque a foto de arquitetura é aquilo que eu falei, ela precisa ter as paralelas muito bem definidas e muito bem corretas. Se você pega esse ângulo aqui dessa casa e você aponta a sua câmera para cima, ela vai ficar uma foto ruim. A casa vai parecer que está tombada. Então, a gente tem duas formas de fotografar a fachada, além do que eu estou falando, né? A foto de dia e a foto à noite. Quer dizer, não à noite, no crepúsculo, né? No lusco-fusco. Esse é o melhor horário para fotografar, porque o sol já se pôs, o horário é esse, ou de manhã ou de noite. De noite é mais fácil porque você consegue ver o sol se pondo. De manhã você não sabe exatamente ali, né? Você pode ser surpreendido. Então, o sol se pôs, acabou o sol, você ainda tem aquelas luzes, né, no céu, você ainda tem aquele céu azul, e você consegue pegar muito bem a iluminação não fica agressiva. Além do que, a fachada externa, ela ainda está com luz suficiente para ser documentada. Então, você tem aí 10 minutos para fotografar a fachada, essa luz. Então, você tem que estar muito bem preparado. Antes de você fazer essa foto, você já tem que ir no local, você já tem que testar os seus ângulos,
muito teste para quando chegar essa hora você não perder. É assim, né? Você está vendo esse ambiente lindo, maravilhoso. Não é igual um casamento, que você perdeu aquela foto, você nunca mais vai fazer. Mas é difícil você fazer isso de novo, porque quando a gente está falando de uma foto para revista, ou então uma foto profissional, para portfólio, muitas vezes a pessoa vai na loja, pega o mobiliário emprestado, consignado, coloca lá, produz e tal, aquilo ali não vai se repetir. Então você não pode errar. Você tem que fazer a coisa correta, entendeu? Então você tem a foto de manhã e você tem a foto no fim do dia. Essa aqui é uma foto de fim de dia também, que é uma foto corporativa, né, um hotel lá em Alagoas, mesmo horário daquela lá. E aqui o buquê. Assim, as pessoas adoram buquê. Buquê é para ser usado com moderação, porque é clichê. É muito clichê. Então tem que usar com moderação. Ele é bonito, ele é lindo. Só que não dá para sair toda hora fazendo buquê, porque você vai ficar, enfim, ainda mais em foto de arquitetura. Não tem sentido. Você pode, em uma hora ou outra, dependendo da situação, edor, motivo, fazer uma foto com um desfoque no fundo, para você isolar o ambiente que você está querendo trabalhar. No meu caso aqui, a poltrona Barcelona ali, eu gostaria de frisá-la, porque essa foto foi feita para a loja de imobiliário que estava vendendo aquela poltrona em específico. Então, ela é uma foto que mereceu o buquê. Mesma coisa para essa cadeira. E aqui não. Aqui é um caso em que a gente pode utilizar o buquê, que é uma foto de detalhe. Essas fotos de detalhe, geralmente, a gente utiliza um pouco de buquê. O buquê é o desfoque. É quando a gente usa a lente aberta na maior posição que ela tiver. Certo? A gente dá esse efeito de separar os planos. A profundidade de campo fica muito reduzida. As pessoas amam isso, mas não é para usar sempre. Foto de arquitetura você tem que ver todo o ambiente. Todo o ambiente tem que estar em foco. Então, vocês vão me perguntar, mas como é que você regula a sua câmera? A minha câmera, ela está sempre ou em f8 ou em f11 na lente. Cada lente tem a sua qualidade máxima em determinada abertura. No caso, vocês precisam pesquisar as lentes de vocês. A minha lente, ela funciona melhor em 8, abertura 8. Ela tem uma nitidez absurda e ela consegue deixar todos os planos da fotografia em foco. Isso para mim é uma vantagem. Às vezes eu uso f11. Todas essas fotos aqui foram feitas em 2.8 ou f2. Com isso você consegue abrir, isolar o seu campo, mas você perde a profundidade e você perde também qualidade. Aqui são alguns ângulos básicos de arquitetura. Obviamente esses ângulos foram feitos pensando nessa planta. Cada planta tem a sua peculiaridade. Mas a gente costuma... hoje, o que eu faço? Quando um cliente chega até mim e me pede um orçamento. Primeiro, eu não limito a quantidade de foto. Porque a gente está falando de fotografia digital. Eu estou ali no ambiente, não adianta eu fotografar 1 ou 10 vezes. Eu fotografo corretamente, a exposição está correta. Então, para mim, tanto faz. Eu entrego todas que eu fizer. Então, para cobrir tudo o que eu preciso na fotografia de arquitetura, eu traço um X nos principais ambientes e fotografo de cada canto. Nas diagonais. Eu cubro as diagonais, certo? Isso eu estou falando com a lente grande angular. Cobri as diagonais, faço todas as fotos retas que eu puder fazer. Foto reta é aquela foto que você está olhando, é a foto preferida da mídia hoje em dia, é foto reta. Faço todas as fotos retas que eu puder. Depois que eu tiver feito todo esse trabalho, aí eu pego a minha lente, tiro da câmera, coloco a minha lente de 50 milímetros e vou detalhando. Vou pegando os detalhes. Pego o detalhe de marcenaria, pego o detalhe de paginação de piso, pego o detalhe das paletas de cores, como eu falei. Posicionamento da câmera, eu falei mais cedo. A gente tem que estar com a câmera num ângulo de 90 graus do chão, porque, novamente, a gente precisa das paralelas. Então, a gente só vai conseguir isso se a câmera estiver num ângulo de 90 graus. Isso daí é uma regra de ouro. Por favor, não quebrem nada. Olha como é que funciona a foto apontada para baixo. Você vê como não tem reta aqui? Ficou uma foto mal feita, torta. E quando a gente posiciona a câmera corretamente, a foto fica muito mais agradável. Então, respeitado o alinhamento, a gente já aprendeu que precisa colocar a câmera num ângulo de 90 graus com o chão. Oi.
Então, agora vamos falar da altura, exatamente. Qual que é a altura que eu devo colocar a câmera? O que vocês acham? Eu penso que um projeto, ele precisa estar representado e documentado de forma que eu veja tudo nele. E se eu quero ver tudo nele, isso implica que eu devo ver o que está em cima da superfície mais alta. Obviamente, eu preciso colocar minha câmera acima dessa superfície mais alta, para que eu consiga enxergar qual que é o material que foi utilizado ali, o que está em cima da mesa e etc. Então, nesse tipo de fotografia, a minha câmera ela está acima do balcão. Ó, essa aqui é uma foto que eu fiz errada e essa aqui é a foto correta. Vejam vocês mesmos, tirem suas conclusões. Ó. Uma foto que você coloca a câmera mais baixa, que isso aqui é um vício. Colocar a câmera aqui, nessa posição, depois que você começa a fotografar a arquitetura, é um vício. E é errado. É errado. Esse tipo de fotografia com a câmera baixa, poucas vezes é utilizado para revistas, para conteúdo editorial. Justamente por causa dessa regra. Você tem que olhar as superfícies, você tem que saber o que está dentro, o que está em cima das superfícies. Olha como é que fica visualmente melhor, mais confortável. A câmera um pouquinho mais alta. Eu brinco, né, que as pessoas que são amadoras, que vão fotografar, que fotografam com o celular, o que elas fazem? Pega o celular e faz assim. Né? É assim, o ângulo. Na fotografia de arquitetura, por incrível que pareça, esse é o ângulo quase certo. Por incrível que pareça, ele é um pouco mais baixo do que o olho humano, né? Você coloca a câmera alinhada no teu peito, aqui na altura, entre o teu peito e o teu pescoço. Esse é o ângulo correto para você fotografar ambientes amplos, né? Você quer usar grande angular, você quer fazer uma foto que tenha uma boa abertura. Então, esse é o ângulo correto. Se você vai fotografar... Deixa eu voltar porque eu não quero falar disso aqui agora ainda não. Se você quer fotografar um detalhe, por exemplo, você fez o projeto da marcenaria e do home theater na sala do cliente e você quer fotografar aquela marcenaria específica. Aí, obviamente, essa regra não vale, porque você vai posicionar sua câmera na altura do mobiliário e você vai fotografar ali de forma que você consiga pescar corretamente ali aquele ângulo. No geral, fotos gerais, em que você pega os ambientes gerais, estamos falando aí basicamente de lente grande angular, você coloca a sua câmera na altura do seu peito. E aí, quando você quer fazer os detalhes, obviamente cada um vai de acordo com a sua criatividade, você não precisa seguir essa linha. A mesa, por exemplo, você quer representar e fotografar essa mesa com essa banqueta aqui. Você não pode colocar a câmera aqui, para esse caso específico, para ângulos mais fechados. Para ângulos mais fechados, você abaixa um pouco a sua câmera. Então essa é uma regra para vocês levarem, que vai ajudar muito vocês. Ângulos abertos, coloque sua câmera aqui. Planos mais fechados, quer destacar um nicho, um mobiliário, abaixa um pouco a câmera. Nunca use a sua câmera, salvo se for para fotografar um mobiliário que está no chão, etc., abaixo da sua cintura, para arquitetura. Não vai ficar bom. Perguntas? Não, ela pode baixar. Aí usa o bom senso. Se bem que a pessoa vai ser mais, mas é tão mais alta assim, vai. Bom, eu vou falar só um pouquinho de tratamento, porque toda foto de arquitetura, ela hoje em dia é digital e obviamente ela precisa de um tratamento. Então a gente tem aqui um exemplo, né, da foto embaixo, sem tratar, original, crua, o arquivo RAW, e em cima depois do tratamento feito. Olha a diferença, né? Você vê que aqui, ó, a reta, como eu estava falando, ela saiu da câmera com a reta que não está reta, né? Ela está curva. E lá em cima, com um único clique, eu corrigi o perfil da lente e eu consegui fazer a reta retinha. Recuperei o céu. Olha o céu como é que está branco na foto de trás e o céu dali não está. Por que eu consegui isso? É exatamente a mesma técnica que você tinha quando você revelava uma foto. Você revelava a foto, vinha o negativo e você ia ampliá-la no papel. Ampliava no papel e aí você colocava lá no banho. Puxava um pouco mais o banho que dava as altas luzes, depois um pouco mais do banho que dava as sombras. Isso você faz no software. Então, necessariamente, para quem vai fotografar arquitetura, precisa usar o software, principalmente para corrigir as luzes, para corrigir as lentes. Ok? Essas correções é só no RAW? Não, você corrige no JPEG, mas o JPEG, o que é o JPEG? O JPEG, na verdade, é um arquivo comprimido que a câmera te entrega. O RAW é o digital, é o arquivo original, ou seja, todas as informações estão no RAW.
A pessoa não quer ter o trabalho de pegar e tratar o RAW, então ela fotografa em JPEG. O que a câmera faz? Ela pega o RAW, a câmera dentro dela faz o tratamento que ela acha que é o certo e te entrega. Tem algumas câmeras que entregam um JPEG maravilhoso. Para arquitetura não serve, não dá. Deu para entender o que é? Você consegue tratar o JPEG aqui no Lightroom ou no Capture One? Consegue, só que você vai ter muito menos recurso e capacidade de recuperação num JPEG do que num RAW. Como? Ajuste de objetiva. Olha, eu não sei porque eu nunca fotografei em JPEG, eu não sei se ele ajusta. Ele ajusta, Reginaldo? Não, né? Não, não é isso que eu estou falando. A questão que ele está perguntando é se ajusta a lente, se ele faz a correção da curva no JPEG. Faz, né? Então, faz também. É que eu prefiro o RAW. É diferente de você fotografar um casamento, que você vai fotografar 1000 fotos. Você tem 1000 fotos. Pô, 1000 fotos para tratar não é uma tarefa fácil. Pô, uma casa dessa aqui que tem 500 metros quadrados vai dar 200, nem isso, 140, 150. 150 fotos você consegue ir em uma por uma ajustando. Você perde aí 1 hora, 1h30, 2 horas. É válido. Ficou claro? Então aqui a gente vai definir, para encerrar essa palestra, um projeto editorial, uma revista. Hoje as revistas não contratam mais ninguém, elas são espertas, elas não pagam mais o fotógrafo, quem paga é o arquiteto. O arquiteto contrata o fotógrafo, paga, e aí o arquiteto, que é o projeto publicado, vai lá para a revista, dá para a revista se livrou do fotógrafo. É verdade, pouquíssimas contratam, algumas ainda contratam. Quando você vai fotografar para uma revista, você não precisa fotografar aquele monte de foto que você faz para um profissional, porque você está lá com uma missão própria, a revista é um veículo diferente do arquiteto. O arquiteto quer as fotos para colocar no portfólio, ele quer fotos a mais para mostrar para determinados clientes, olha como é que é esse nicho, olha como é que é aquela sanca, etc. A revista não, a revista já tem o conceito. Então a gente precisa de 8 a 12 fotos no máximo para a revista. Então, frequentemente você leva aquele monte de equipamento, flash e mais flash, assistentes, e você fica às vezes 3, 4 horas para fazer uma foto de uma sala. Porque você testa muitas produções, você testa muitas combinações de luzes, de flash. Eu não uso flash em nenhuma foto minha. Minha foto não tem flash. Porque, novamente, quando você expõe a foto corretamente, você não precisa de usar de luzes artificiais como flash. Se você tiver à disposição de ter um assistente, de ter tempo, de levar um flash ou 2 para te ajudar, o flash não vai te causar prejuízo, obviamente falando. Ele vai te ajudar, claro, mas ele é um custo a mais que você tem para o cliente, para o profissional que está te contratando, e demora mais para você fazer o trabalho. Numa casa que eu vou fotografar, um apartamento de 200 metros quadrados, se ele tiver produzido, eu vou demorar aí 2 horas para fotografá-lo inteiro. Porque eu já tenho as manhas, eu já tenho os macetes, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu tenho que fazer. Se você leva flash, se você leva assistente, aí você tem que ligar o flash na tomada, você tem que montar o flash numa situação, aí você testa, olha, fotografia de flash você fotografa no notebook, né? Você liga a tua câmera no notebook, então você clicou, a foto sai aqui. Você nem olha o LCD, você olha aqui. Aí está tudo errado, aí você tem que desmontar tudo de novo. Então é um trabalho que somente em revista dá. Então o que a gente tem que buscar para uma foto de revista? A gente tem que contar o projeto, a gente tem que mostrar a interligação dos ambientes, né? Qual foi o conceito que o arquiteto passou, como que os ambientes se interligam, a gente tem que contar uma história. Então aqui eu começo com a foto da entrada, né? Na sequência tem o living. A foto seguinte é o mesmo living com a sala de jantar, né? Então essas 2 fotos eu consigo pegar o contexto desse ambiente inteiro, ele é um ambiente gigante, mas com essas fotos eu consigo ter uma ideia. Tenho a foto da varanda, da área externa, um close na área de jantar externa e a foto das fachadas. Aquela ali foi capa. Foto própria para a capa. Você tem um espaço para você colocar o logo da revista em cima e você tem essa grama inteira para o cara escrever o que ele quiser ali, né? Esse é o tipo de foto muito boa. Aquela ali também é uma foto boa para a fachada. As duas ele poderia ter utilizado, mas ele preferiu utilizar essa aqui. Então, com base nisso, a gente tem aqui
a foto da cozinha e um detalhe do conceito do projeto, que é a porta, a textura da parede, e etc. Então, com esse tipo de fotografia, com esse material, a gente consegue documentar bem o projeto e supre a necessidade da revista. Muito bem. Eu acho que deu para dar um panorama bacana da fotografia e da arquitetura. Queria agradecer a presença de todos vocês. Prazer estar aqui, na verdade uma honra. Privilégio que vocês tenham me ouvido, espero que tenham gostado. Amanhã a gente vai ter uma oficina aqui. Essa oficina, no primeiro momento, ela tinha vagas limitadas, ela não tem mais vaga limitada, liberou geral, não é isso, Reginaldo? É. Porque, é assim, o que vai ser essa oficina amanhã? Eu dou alguns workshops durante o ano para arquitetos, né? Então, são workshops que duram um dia inteiro. Então, eu passo a parte da manhã inteira explicando como que o profissional vai regular a câmera, como que ele vai extrair o melhor da câmera. A gente almoça, volta, eu explico isso aqui que eu falei para vocês e a gente vai fotografar. Como a gente vai ter pouco tempo amanhã, eu vou dar uma passada muito superficial nos ajustes da câmera, como que a gente consegue um melhor ajuste, como que a gente tem que se preocupar com os ângulos e nós vamos sair por essa cidade maravilhosa aí para fotografar. Vou supervisionando as fotos de cada um, vou dando dicas para como que as pessoas melhoram, como que elas regulam. Então, eu vou ficar à disposição. Quem puder aparecer. Não sei que horas vai. Talvez meio-dia e meia, 1h, mas se tiver bom, se tiver divertido, vamos aí. Não tem isso, né, Reginaldo? Então é isso. Quem? Eu queria saber de você, eu vi que não percebi em nenhum momento que você fala do uso da nuvem como um grande... Para foto de fachada, bem colocado. Deixa eu voltar aqui a fachada. Bem colocado, Reginaldo, aqui. Essa é uma observação importante que ele colocou, né? As pessoas acham que a fotografia de fachada tem que estar com aquele céu de brigadeiro. É o pior céu que existe para fotografar. O pior de todos. Porque a sombra fica duríssima. Nesse caso aqui, eu usei ela ao meu favor, eu só tinha esse horário. Então, eu tive que usar minha cabeça, minha criatividade para conseguir fazer com que a sombra desenhasse um pouco a arquitetura também. Mas o melhor dos mundos é que você utilize um dia que tenha nuvens no céu e você tenha toda a paciência do mundo para esperar que o sol vá para trás da nuvem. Porque quando você coloca a fonte de luz atrás de um elemento difusor, você automaticamente elimina a sombra dura e você deixa a textura e as cores mais reais e mais confortáveis de serem vistas. Então, para você fotografar a fachada, céu de brigadeiro é contraindicado. Eu já fiz várias fotos boas, por incrível que pareça, com uma garoa, chovendo. Dá um efeito legal você fotografar com garoa, porque ele molha um pouco a parede, ele reaviva as cores. E eu fiz uma brincadeira, né? Atualmente, a tendência das revistas é colocar pessoas na fotografia. Tem muita foto com pessoa agora, porque humaniza. Então, eu fiz a foto assim, né? Estava chovendo, a gente não poderia desmarcar. E eu sugeri que a gente fotografasse uma casa de frente e a dona saísse com o guarda-chuva que ela tinha. O guarda-chuva era colorido e tal. Então, eu dei aquele efeito de você embaçar a pessoa um pouco e deixar todo o resto nítido. Então, você pode utilizar esse tipo de recurso, né, ao seu favor. Ficou claro com relação à luz? Mais alguma dúvida? É por isso que colocam, quando vão tirar foto no estúdio, colocam aquele famoso guarda-chuva na frente da... Sim, o guarda-chuva tem várias funções. Tem guarda-chuva que reflete a luz, tem guarda-chuva que difunde a luz, tem aquelas sombrinhas que você... Isso é uma coisa interessante de vocês levarem, se vocês tiverem a oportunidade de ter um assistente, né? Levar aqueles rebatedores gigantescos de papel alumínio, sabe? Já viram o pessoal usando aquilo? Aquilo é uma situação bacana, porque você consegue eliminar possíveis reflexos que tenham em determinadas superfícies, como vidro, usando apenas um rebatedor. A fonte de luz está ali. De onde ela está vindo? Da janela. Você pega e você coloca um rebatedor aqui na frente da situação de luz e você tira o reflexo. Outra coisa importante que eu falei em reflexo agora, eu me lembrei, é com relação a filtros. Eu não uso filtro. Eu uso filtro muito raramente. O polarizador,
quando eu preciso fotografar algo que tenha muito reflexo, ou quando eu quero deixar o céu muito escuro, um azul muito escuro, aí o polarizador me ajuda. Mas veja bem o meu raciocínio. A empresa investe milhões para desenvolver uma lente com cristal, com coating, com tudo que ela tem direito, né? E por mais que o filtro ele sirva para filtrar aquele determinado assunto dele, ele vai filtrar também a qualidade. Então, a qualidade da sua lente ela vai ser prejudicada pelo uso daquela coisa que você está colocando na frente ali. Então, salvo necessidades específicas, eu nunca uso filtro. E aí, aquelas lentes com elemento abaulado, que foi o que eu falei logo no começo, elas já são contraindicadas para mim. Porque elas têm uma dificuldade maior de você colocar filtro. Certo? Entendido? É isso aí, galera. Estou aqui à disposição. Quem quiser, vem aqui, vai tentar.